Ao longo do século XIX, as mulheres europeias enfrentavam uma realidade profundamente marcada pela desigualdade legal, política e social. Em muitas sociedades, elas eram consideradas cidadãs de segunda classe, relegadas ao espaço doméstico e privadas de direitos fundamentais, como o acesso à educação superior, ao trabalho remunerado em condições dignas, e, sobretudo, ao direito de votar e participar das decisões políticas. O sistema patriarcal que dominava as estruturas institucionais impunha limites severos ao protagonismo feminino, sustentado por discursos morais, religiosos e pseudocientíficos que justificavam a exclusão das mulheres da vida pública. No Reino Unido, essa exclusão era particularmente evidente no campo político. Até meados do século XIX, o voto era restrito a uma pequena parcela da população masculina, homens com propriedades ou rendas significativas. As mulheres, independentemente de sua instrução ou classe social, eram simplesmente ignoradas pelo sistema eleitoral. Essa ausência de representação formal era um reflexo direto da concepção dominante de que as mulheres deveriam se dedicar exclusivamente à família e à moral doméstica, enquanto os assuntos públicos eram considerados domínio exclusivo dos homens. Contudo, a Revolução Industrial e o progresso social que se seguiu começaram a gerar mudanças significativas no tecido social britânico. À medida que mais mulheres ingressavam no mercado de trabalho, especialmente em fábricas, escritórios e escolas, tornava-se cada vez mais evidente o paradoxo de sua posição. Desempenhavam papéis ativos na economia, mas continuavam privadas de direitos políticos básicos. Esse contraste estimulou uma crescente conscientização sobre a injustiça estrutural enfrentada pelas mulheres e motivou o surgimento de movimentos de reforma social. No final do século XIX, surgiram diversas organizações e associações femininas voltadas à conquista de direitos civis e educacionais. O movimento sufragista, em particular, passou a ganhar destaque, impulsionado por líderes intelectuais e ativistas que questionavam abertamente o monopólio masculino sobre o poder. Esses grupos adotavam inicialmente estratégias moderadas, como abaixo-assinados, reuniões públicas e petições ao parlamento. Contudo, essas iniciativas enfrentavam uma resistência sistemática por parte do Estado e da sociedade, frustrando os avanços esperados. A luta pelo sufrágio feminino não era apenas uma questão de voto, mas de dignidade, autonomia e reconhecimento. As mulheres reivindicavam o direito de participar das decisões que moldavam suas vidas, famílias e comunidades. Elas exigiam ser vistas não como apêndices de seus maridos ou pais, mas como indivíduos plenos, com capacidade de pensar, decidir e governar. Esse clamor por igualdade representava um verdadeiro desafio à ordem estabelecida, pois ameaçava romper com séculos de subordinação feminina. Além da resistência institucional, as sufragistas enfrentavam obstáculos culturais e simbólicos. A imprensa, por exemplo, frequentemente ridicularizava as militantes, retratando-as como histéricas, masculinizadas ou socialmente desviantes. A cultura popular difundia estereótipos que desvalorizavam suas causas, enquanto muitos setores religiosos defendiam que a submissão feminina era natural e desejável. Em resposta, as sufragistas se organizaram de forma mais estruturada e começaram a disputar a narrativa pública, utilizando panfletos, jornais próprios e manifestações de grande visibilidade. Foi nesse cenário conturbado, de tensões sociais crescentes e desafios à ordem patriarcal, que surgiu a figura de Emmeline Pankhurst. Sua trajetória seria marcada por uma radicalização das estratégias de luta e pela mobilização de milhares de mulheres em torno de um objetivo comum: conquistar o direito de votar. A emergência de lideranças como Pankhurst simbolizava uma virada na forma como o movimento sufragista se articulava, abandonando gradualmente a moderação em favor da ação direta e da confrontação com o Estado. A transformação do ativismo feminino durante esse período refletia não apenas o desespero diante da inércia legislativa, mas também uma profunda convicção moral. As mulheres estavam dispostas a sacrificar sua liberdade, reputação e, em muitos casos, sua saúde física, para fazer ouvir suas vozes.
A prisão, a violência policial e a humilhação pública tornaram-se parte do cotidiano de muitas militantes, que viam na resistência civil uma forma legítima de contestar um sistema que as silenciava há séculos. O início do século XX marcou, portanto, um ponto de inflexão. A luta das mulheres passou a ser vista não mais como uma questão isolada, mas como parte de um movimento mais amplo de democratização e justiça social. O direito ao voto tornou-se um símbolo da luta contra todas as formas de opressão de gênero, e a sociedade britânica, ainda que relutante, começava a perceber que as transformações exigidas pelas sufragistas eram inevitáveis. A formação de uma liderança política não ocorre no vazio, ela é moldada pelas condições sociais e pelas experiências pessoais que marcam os primeiros anos de vida. No caso de Emmeline Pankhurst, sua infância e juventude foram cruciais para a construção de sua consciência política e para o desenvolvimento de sua postura combativa. Nascida em 15 de julho de 1858, em Manchester, uma das cidades mais industrializadas da Inglaterra vitoriana, Emmeline cresceu em um ambiente permeado por debates sociais e fervor político. Seus pais, Robert e Sophia Golden, pertenciam à classe média progressista. Ambos eram intelectualmente engajados e apoiavam causas reformistas, especialmente os movimentos abolicionista e sufragista moderado. Embora a família sustentasse valores tradicionais em relação aos papéis de gênero, ela ofereceu a Emmeline uma base educacional sólida e um contato precoce com ideias de justiça e igualdade. Desde cedo, Emmeline frequentava reuniões públicas e lia panfletos políticos, experiências que despertaram seu interesse por causas sociais e moldaram sua visão crítica do mundo. Apesar do incentivo ao pensamento independente, Emmeline percebeu desde jovem a contradição entre os ideais defendidos por seus pais e a realidade concreta da mulher na sociedade. Enquanto seus irmãos eram estimulados a seguir carreiras e buscar posições de influência, as expectativas em relação a ela estavam restritas ao casamento e à maternidade. Essa dissonância tornou-se cada vez mais clara à medida que ela amadurecia e compreendia que, para as mulheres, o caminho para a autonomia era constantemente obstruído. A educação formal de Emmeline também refletia os limites impostos às mulheres da época. Embora tenha estudado em escolas de qualidade razoável, ela enfrentou restrições quanto ao acesso ao ensino superior, uma barreira típica imposta às meninas de sua geração. Ainda assim, sua determinação em expandir seus horizontes levou a estudar literatura, filosofia e política por conta própria, lendo autores como Rousseau, Mary Wollstonecraft e John Stuart Mill, pensadores que influenciaram profundamente sua visão sobre liberdade e direitos civis. Outro fator importante em sua formação foi o contato com a pobreza urbana e as injustiças do sistema fabril de Manchester. A cidade, símbolo da Revolução Industrial, exibia contrastes gritantes entre a riqueza das elites industriais e a miséria dos operários. Emmeline observava o sofrimento das mulheres trabalhadoras, muitas delas submetidas a jornadas extenuantes e condições desumanas, sem qualquer proteção legal ou representação política. Essa realidade serviu como combustível para sua indignação moral e aguçou seu senso de responsabilidade social. Durante a adolescência, Emmeline também teve contato com ideias republicanas e socialistas que circulavam entre os círculos reformistas de Manchester. Essas influências contribuíram para sua percepção de que a opressão das mulheres estava interligada a outras formas de dominação econômica e política. Essa compreensão mais ampla da desigualdade seria essencial para sua atuação futura, já que ela passou a enxergar o sufrágio feminino não apenas como uma questão de gênero, mas como uma etapa essencial na transformação da sociedade britânica. O ambiente familiar desempenhou um papel paradoxal. Ao mesmo tempo que estimulava o pensamento crítico, também reforçava as normas conservadoras da época. Emmeline cresceu em meio a essa tensão, absorvendo tanto os valores progressistas quanto as limitações impostas pelo status quo. Essa ambiguidade a impulsionou a romper com os caminhos convencionais traçados para as mulheres de sua classe, optando por trilhar uma rota de enfrentamento e liderança.
Importante também destacar que, desde jovem, Emmeline demonstrava traços de caráter que se tornariam evidentes em sua militância adulta, determinação, coragem e uma capacidade incomum de mobilizar pessoas em torno de ideias. Ela não se limitava a refletir sobre as injustiças, buscava maneiras de atuar contra elas. Essa disposição para a ação era rara entre mulheres de sua época e indicava que seu papel no movimento sufragista não seria secundário. Sua formação emocional e intelectual foi, portanto, marcada por um conjunto de influências complementares, um lar politizado, uma sociedade desigual, um contexto urbano dinâmico e uma personalidade intrinsecamente inconformada. Esse conjunto preparou o terreno para o ativismo que viria nos anos seguintes, quando ela passaria a integrar, e posteriormente liderar, organizações que lutavam pelos direitos das mulheres. O casamento de Emmeline Golding com Richard Pankhurst, em 1879, representou não apenas uma união afetiva, mas também uma aliança ideológica e política decisiva em sua trajetória. Richard era um advogado respeitado, profundamente envolvido em causas reformistas e defensor ardente dos direitos das mulheres. Diferentemente da maioria dos homens de sua época, ele acreditava na igualdade entre os sexos e apoiava de forma convicta a participação feminina na esfera pública. Essa postura, rara e avançada para os padrões vitorianos, exerceu forte influência sobre Emmeline e proporcionou-lhe um espaço de desenvolvimento político mais pleno. Ao lado de Richard, Emmeline teve acesso direto a debates parlamentares, iniciativas legislativas e bastidores políticos que moldavam as decisões do país. Seu marido era conhecido por redigir projetos de lei em defesa dos direitos das mulheres casadas, especialmente no que dizia respeito à posse de bens e à guarda dos filhos. A convivência com esse ambiente jurídico e legislativo ofereceu a Emmeline não apenas informação, mas também um modelo de engajamento concreto com as estruturas de poder, algo ainda distante da maioria das mulheres. Durante os primeiros anos de casamento, Emmeline conciliava as responsabilidades domésticas com uma crescente atuação social. Ela não se limitava ao papel de esposa e mãe, mas envolvia-se ativamente com organizações femininas e eventos políticos. Sua casa, inclusive, tornou-se um ponto de encontro para intelectuais, ativistas e parlamentares que discutiam reformas sociais. Esse convívio ampliou sua rede de contatos e aprofundou sua compreensão sobre os mecanismos de exclusão enfrentados pelas mulheres, tanto no campo legal quanto no simbólico. A experiência da maternidade, longe de afastá-la da militância, reforçou seu compromisso com a causa das mulheres. Ao criar suas filhas em um ambiente politizado, Emmeline buscava transmitir não apenas valores de justiça, mas também a ideia de que a participação ativa na sociedade era um dever moral. Ela passou a enxergar o feminismo como uma responsabilidade intergeracional, a luta por direitos não deveria ser vista como uma meta individual, mas como um legado a ser construído para as futuras gerações de mulheres. Na década de 1880, Emmeline começou a integrar organizações sufragistas de orientação mais moderada, como a Manchester Women's Suffrage Committee e a Women's Liberal Federation. Embora inicialmente atraída por essas entidades, ela logo percebeu as limitações impostas por suas abordagens cautelosas. As constantes negociações com lideranças masculinas e a resistência em adotar táticas mais assertivas geravam frustrações crescentes. A lentidão dos avanços legais, somada à condescendência dos partidos políticos, levou Emmeline a refletir sobre a necessidade de uma estratégia mais combativa. Outro fator que contribuiu para a sua radicalização foi a constatação de que, mesmo nos círculos progressistas, o feminismo era frequentemente tratado como uma pauta secundária. A prioridade era dada à reforma eleitoral para homens da classe trabalhadora, enquanto o sufrágio feminino era relegado a um plano inferior ou adiado indefinidamente. Essa hierarquia de causas deixava evidente que a conquista dos direitos das mulheres dependeria, sobretudo, da iniciativa e da pressão direta exercida pelas próprias mulheres. Durante esse período, Emmeline passou a desenvolver uma visão mais clara sobre a ligação entre política institucional e mobilização popular.
Ela compreendeu que sem visibilidade pública e sem uma base militante ativa, as reivindicações femininas permaneceriam marginalizadas. Essa percepção não foi teórica, mas resultado de sua própria experiência nas campanhas eleitorais, nos comitês locais e nas frustrações acumuladas por promessas não cumpridas. O papel de Richard como parceiro político foi fundamental, mas Emmeline também enfrentou dilemas internos. Ela se via dividida entre o respeito às estratégias institucionais, promovidas por muitos de seus colegas, e a urgência moral de acelerar o processo de conquista de direitos. Esse conflito alimentou uma inquietação que logo se transformaria em ação concreta, com a fundação de uma organização própria, voltada exclusivamente para o sufrágio feminino. A morte prematura de Richard Pankhurst, em 1898, representou um duro golpe pessoal e político. No entanto, esse momento marcou também uma transição simbólica, e Emmeline passou a ocupar plenamente o papel de protagonista. Sem o companheiro que até então compartilhava as responsabilidades da militância, ela se viu diante da necessidade de liderar e reconfigurar o movimento sufragista com maior autonomia e assertividade. Foi a partir dessa nova fase que Emmeline consolidou sua identidade como ativista radical. O casamento com Richard havia lhe oferecido os instrumentos legais e políticos para entender o funcionamento do Estado. Agora, livre das amarras da moderação institucional, ela estava pronta para colocar em prática uma forma de resistência inédita no cenário britânico. A virada do século XX trouxe consigo uma atmosfera de transformação e tensão social na Grã-Bretanha. A crescente urbanização, a emergência de novos movimentos trabalhistas e o aumento da consciência de classe entre operários e mulheres criaram um cenário propício para rupturas políticas. Em meio a esse turbilhão, Emmeline Pankhurst compreendeu que as estratégias tradicionais de advocacia pelos direitos das mulheres haviam atingido seus limites. Frustrada com a lentidão das reformas e com a relutância dos partidos políticos em priorizar o sufrágio feminino, ela decidiu fundar, em 1903, uma nova organização, a Women's Social and Political Union, WSPU. A fundação da WSPU representou um divisor de águas no movimento sufragista britânico. Ao contrário de outras entidades femininas que buscavam mudanças por meio de petições e articulações discretas com parlamentares, a WSPU adotou desde o início uma postura combativa, marcada pelo lema Deeds, not words, ou ações, não palavras. Emmeline acreditava que somente através da ação direta e da visibilidade pública seria possível romper o bloqueio político que impedia as mulheres de conquistar seus direitos. A WSPU não se pretendia um movimento neutro ou conciliador. Emmeline delineou uma organização centralizada, com liderança firme e disciplina tática, que colocava as mulheres no centro do combate político. A estrutura autoritária da entidade foi frequentemente criticada por outras feministas, mas Pankhurst via nessa rigidez uma ferramenta necessária para enfrentar um Estado que ignorava reivindicações moderadas há décadas. A ênfase na ação unificada e no controle estratégico das campanhas seria uma das marcas do grupo. Uma das inovações da WSPU foi a adoção de métodos públicos de protesto, como comícios em praças centrais, confrontos verbais com políticos e interrupções deliberadas de eventos oficiais. Essas ações visavam chamar a atenção da imprensa e, consequentemente, da opinião pública para a causa do voto feminino. Emmeline compreendia o poder da mídia como instrumento de pressão, e a presença constante da WSPU nos jornais, ainda que nem sempre positiva, conferia ao movimento uma força simbólica crescente. Outro diferencial da WSPU foi a capacidade de mobilizar mulheres de diferentes origens sociais, rompendo com a exclusividade de classe que havia caracterizado outras organizações femininas. Embora a liderança ainda estivesse concentrada na classe média educada, a base da WSPU incluía trabalhadoras, professoras, enfermeiras e empregadas domésticas, mulheres que viam na luta pelo voto uma oportunidade de transformação real de suas vidas. A WSPU não tratava o sufrágio como um ideal abstrato, mas como um direito concreto a ser conquistado com urgência.
Com o passar dos anos, as ações da WSPU tornaram-se mais ousadas. Mulheres acorrentavam-se a grades de edifícios públicos, realizavam marchas não autorizadas e organizavam boicotes a políticos contrários ao voto feminino. Essas atitudes não buscavam apenas confrontar o governo, mas também forçar a sociedade a reconhecer a capacidade das mulheres de desafiar o status quo. Emmeline entendia que a respeitabilidade sozinha não bastava, era preciso causar desconforto para provocar mudanças. As cores e os símbolos adotados pela WSPU também faziam parte de sua estratégia de comunicação. O roxo, o branco e o verde tornaram-se marcas visuais do movimento, simbolizando dignidade, pureza e esperança. Panfletos, bandeiras, roupas e broches eram produzidos em massa, criando uma identidade visual coesa e marcante. A estética do movimento se transformou em linguagem política, fazendo com que cada militante da WSPU se tornasse uma vitrine ambulante da causa. A liderança de Emmeline nesse período foi decisiva. Sua oratória poderosa, sua presença pública e sua disposição para enfrentar críticas e repressões a tornaram uma figura central na política britânica. Apesar de não ocupar cargos oficiais, sua influência rivalizava com a de muitos parlamentares. Ela inspirava admiração, temor e controvérsia, características típicas de líderes revolucionários. A WSPU, sob sua direção, tornou-se mais do que um movimento sufragista, era um fenômeno político e cultural. Naturalmente, essa postura mais agressiva gerava conflitos com outras organizações femininas e mesmo dentro do próprio movimento. Muitas sufragistas que defendiam abordagens pacíficas passaram a se distanciar da WSPU, acusando Emmeline de autoritarismo e de colocar em risco os avanços já conquistados. A ruptura com setores mais conservadores do feminismo não intimidou Pankhurst, ao contrário, ela via nisso uma depuração do movimento, que agora se voltava exclusivamente àquelas dispostas a lutar com coragem e determinação. A radicalização das ações promovidas pela WSPU ao longo da década de 1900 não foi mero reflexo de uma rebeldia impensada, mas uma resposta estratégica ao bloqueio político e à indiferença do parlamento britânico diante das demandas pelo sufrágio feminino. Sob a liderança de Emmeline Pankhurst, a organização passou a adotar métodos cada vez mais ousados, conscientes de que a pressão exercida por manifestações pacíficas havia se mostrado ineficaz diante da resistência masculina à mudança. O movimento sufragista britânico, outrora limitado a apelos diplomáticos, entrava agora em um ciclo de confronto deliberado com o Estado. As táticas empregadas pelas sufragistas militantes se destacavam por sua capacidade de chocar e mobilizar. Quebra de vitrines, ataques simbólicos a propriedades públicas e privadas e interrupções em eventos políticos passaram a fazer parte da rotina das militantes da WSPU. Essas ações visavam romper a invisibilidade forçada que recaía sobre as mulheres e provocar reações do governo. Para Emmeline, era essencial que a sociedade sentisse o desconforto gerado pela exclusão política feminina. Entre os episódios mais simbólicos desse período estavam os protestos organizados durante discursos de líderes políticos. As sufragistas interrompiam oradores em pleno parlamento, invadiam reuniões eleitorais e exigiam respostas públicas sobre o voto feminino. Essas intervenções não apenas expunham a omissão dos políticos, como também demonstravam a coragem e o comprometimento das militantes, que muitas vezes eram detidas de forma violenta pelas autoridades policiais. A prisão tornou-se, aliás, uma tática central na estratégia do movimento. Ser presa deixou de ser um estigma e passou a ser um símbolo de honra para as sufragistas. Emmeline Pankhurst e suas filhas, assim como inúmeras outras militantes, foram detidas diversas vezes, transformando o sistema penal em palco de resistência. As prisões das líderes da WSPU não causavam o efeito intimidatório pretendido pelo Estado, ao contrário, tornavam-se grandes eventos políticos e fontes de solidariedade entre as mulheres. Dentro das prisões, as sufragistas não se rendiam. Uma das formas mais dramáticas de protesto era a greve de fome.
Recusando-se a comer, as prisioneiras buscavam denunciar as condições degradantes de sua detenção e forçar sua libertação. Em resposta, o governo adotou a prática da alimentação forçada, o que causava grande sofrimento físico e indignação pública. A imagem de mulheres sendo alimentadas à força, contra sua vontade, reforçou a brutalidade das medidas estatais e gerou uma onda de apoio ao movimento. A violência do Estado e a persistência das militantes colocaram a causa do sufrágio feminino no centro do debate político e social. Os jornais passaram a acompanhar cada prisão, cada protesto e cada audiência pública relacionada ao tema. Emmeline Pankhurst, ao lado de suas companheiras, compreendia que esse tipo de visibilidade, mesmo quando negativa, era essencial para manter a pressão sobre o governo. A controvérsia era, para a WSPU, uma ferramenta política. Muitos críticos acusavam as sufragistas de atentarem contra a ordem pública e de colocarem em risco a integridade de instituições democráticas. Emmeline respondia a essas críticas com um argumento incisivo: como poderia haver democracia autêntica se metade da população era sistematicamente excluída do processo eleitoral? As ações radicais do movimento, longe de minarem a democracia, tinham como objetivo completá-la, incluindo as mulheres em um sistema que há séculos lhes negara voz e representação. As táticas de confronto também abriram espaço para a reflexão sobre os limites da desobediência civil e a legitimidade da violência simbólica na luta por direitos. Embora a WSPU evitasse atacar pessoas, seus atos contra propriedades levantaram debates intensos na sociedade britânica. Emmeline defendia tais ações como formas de autodefesa política, diante de um Estado que usava sua autoridade para perpetuar a desigualdade e silenciar reivindicações legítimas. A militância da WSPU atingiu seu ápice pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. O clima de tensão nas ruas e a escalada repressiva do governo deixaram claro que o embate entre sufragistas e Estado havia ultrapassado os limites da negociação convencional. Emmeline Pankhurst, embora constantemente perseguida e presa, manteve firme sua liderança e reforçou o espírito de resistência do movimento. Para ela, a libertação das mulheres exigia sacrifício, coragem e disposição para confrontar abertamente as estruturas de poder. O impacto dessas ações não se limitou à Grã-Bretanha. A estratégia militante da WSPU serviu de inspiração para movimentos feministas em outros países, demonstrando que a luta por igualdade podia, se muitas vezes precisava, romper com padrões tradicionais de respeito e obediência. Emmeline Pankhurst transformou o protesto em espetáculo político, e a prisão em símbolo de resistência. Sob sua liderança, as sufragistas britânicas deixaram de ser figuras marginais e assumiram o papel de protagonistas em um dos maiores embates por direitos civis do século XX. As prisões enfrentadas por Emmeline Pankhurst pelas militantes da WSPU não foram apenas consequências de suas ações, mas parte fundamental da estratégia de luta adotada pelo movimento. A partir do momento em que o Estado passou a deter sistematicamente as sufragistas, a prisão deixou de ser vista como uma punição e passou a ser encarada como um campo de batalha simbólica. O cárcere, até então instrumento de contenção, converteu-se em palco de resistência política. Emmeline Pankhurst foi presa pela primeira vez em 1908, após liderar uma manifestação diante do parlamento. Nos anos seguintes, ela seria detida mais de 10 vezes, cada uma delas amplamente divulgada pela imprensa e acompanhada de intensa mobilização popular. A detenção da líder do movimento não apenas gerava comoção, mas também oferecia às sufragistas um novo espaço para denunciar as injustiças sofridas pelas mulheres, tanto fora quanto dentro das instituições penais. As condições enfrentadas nas prisões britânicas, sobretudo por prisioneiras políticas, eram severas. Inicialmente, o governo recusava-se a reconhecer as sufragistas como prisioneiras políticas, tratando-as como criminosas comuns. Essa recusa gerou indignação e levou as militantes a organizarem protestos dentro das prisões, exigindo o reconhecimento de seu status e o direito a tratamento diferenciado.
As autoridades, por sua vez, adotaram posturas cada vez mais rígidas, tentando sufocar o moral das detentas. Diante desse cenário de repressão, surgiu uma das formas de resistência mais marcantes do movimento sufragista, a greve de fome. Inspiradas por táticas similares adotadas por outros movimentos de resistência, as sufragistas recusavam-se a ingerir alimentos como forma de reivindicar reconhecimento político e denunciar a brutalidade do encarceramento. A greve de fome passou a representar não apenas um ato de protesto, mas uma forma de expor o Estado à crítica pública. A resposta do governo britânico às greves de fome foi a prática controversa da alimentação forçada. Com o intuito de evitar que as prisioneiras morressem sob custódia, o que poderia transformá-las em mártires, as autoridades passaram a alimentá-las à força, utilizando tubos inseridos pela boca ou pelo nariz. Esse procedimento era extremamente doloroso, degradante e, frequentemente, realizado com violência. Diversos relatos médicos e testemunhos de sufragistas revelam os traumas físicos e psicológicos causados por essa prática. Emmeline Pankhurst, assim como suas filhas e companheiras de militância, foi submetida à alimentação forçada em várias ocasiões. A brutalidade do procedimento, aliada à persistência das detentas em manter a greve, gerou uma crise moral para o governo. Organizações médicas e entidades civis passaram a denunciar publicamente a crueldade com que as sufragistas estavam sendo tratadas. As imagens de mulheres frágeis, com corpos marcados e olhos fundos, passaram a circular nos jornais, gerando indignação em amplos setores da sociedade. Diante da crescente pressão popular, o parlamento aprovou em 1913 o chamado Cat and Mouse Act, oficialmente Prisoners Temporary Discharge for Ill Health, Act. Essa legislação permitia que prisioneiras em greve de fome fossem temporariamente liberadas por motivos de saúde e, posteriormente, reencarceradas quando se recuperassem. A lei, que buscava evitar morte sob custódia, foi duramente criticada pelas sufragistas, que a viam como uma tentativa cínica de neutralizar sua resistência, sem conceder-lhes nenhum reconhecimento político. O Cat and Mouse Act revelou o impasse entre o Estado e o movimento sufragista. De um lado, as autoridades tentavam manter a ordem sem ceder às exigências das militantes, e de outro, as sufragistas intensificavam seus protestos, tornando-se cada vez mais resilientes. Emmeline Pankhurst e suas companheiras compreendiam que o sofrimento vivido nas prisões estava se convertendo em capital político. O martírio tornava-se uma linguagem de resistência que ultrapassava os muros das penitenciárias. A experiência da prisão também solidificou os laços de solidariedade entre as militantes. Nas celas, surgiam redes de apoio emocional e estratégias coletivas de enfrentamento. Ao sair da prisão, as sufragistas eram frequentemente recebidas com homenagens públicas e desfiles simbólicos, o que transformava cada ato de repressão em um ato de consagração política. Emmeline, por diversas vezes, discursou após sua libertação, utilizando sua voz para denunciar as atrocidades do sistema penal e reafirmar o compromisso com a causa. Com o eclodir da Primeira Guerra Mundial em 1914, o Reino Unido mergulhou em um conflito de proporções globais que afetaria não apenas sua política externa, mas também a dinâmica interna de seus movimentos sociais. Emmeline Pankhurst, que até então liderava um dos movimentos mais combativos do país, surpreendeu muitos ao anunciar uma suspensão das atividades militantes da WSPU. A decisão, controversa e inesperada, marcou o início de uma nova fase na trajetória da luta pelo sufrágio feminino. A escolha de suspender a militância ativa não foi motivada por um abandono dos ideais sufragistas, mas por uma leitura estratégica do novo contexto. Emmeline compreendia que, diante da guerra, o governo redirecionaria todos os seus recursos para o esforço militar, tornando inviável qualquer avanço imediato nas pautas sociais. Ao invés de continuar a confrontar um Estado em estado de emergência, ela decidiu canalizar a energia das sufragistas para a contribuição patriótica.
Nesse sentido, Emmeline e a WSPU passaram a apoiar ativamente o governo britânico na guerra contra as potências centrais. A organização incentivou o recrutamento de homens para o exército e mobilizou mulheres para assumir funções tradicionalmente masculinas na indústria, na agricultura e nos serviços públicos. Ao fazer isso, buscava demonstrar, de maneira prática e inquestionável, a capacidade das mulheres de exercer responsabilidades fundamentais à manutenção da sociedade. Essa reorientação de prioridades também refletia uma mudança tática. Ao colaborar com o governo durante o conflito, Emmeline esperava construir um capital político que pudesse ser resgatado ao final da guerra. Ela via na lealdade nacional e na demonstração de competência feminina uma forma de reforçar o argumento de que as mulheres mereciam direitos políticos plenos. A participação feminina no esforço de guerra seria, em sua visão, uma prova concreta da igualdade de valor entre os sexos. A adesão da WSPU ao esforço de guerra gerou reações divididas dentro e fora do movimento feminista. Muitas sufragistas que seguiam uma linha mais pacifista ou socialista criticaram a decisão de Emmeline, acusando-a de traição aos ideais originais do movimento. Para essas críticas, a luta contra a guerra deveria ser uma extensão da luta por justiça social. Emmeline, no entanto, manteve-se firme em sua posição, convencida de que a cooperação com o Estado era, naquele momento, a melhor forma de garantir avanços futuros. A transformação das funções sociais durante a guerra foi uma experiência inédita para a maioria das mulheres britânicas. Pela primeira vez, milhões delas ocuparam postos de trabalho em fábricas de armamentos, nos correios, nos transportes e nos hospitais. A presença feminina em espaços anteriormente negados teve um efeito profundo na percepção pública sobre o papel da mulher na sociedade. Esse fenômeno não foi causado apenas pela necessidade, mas também pela disposição ativa das mulheres em servir e se adaptar. Emmeline Pankhurst tornou-se, nesse período, uma defensora da disciplina e da ordem. Ela via na vitória britânica não apenas a salvação do país, mas a preservação da civilização ocidental e dos valores democráticos. A luta pelo voto feminino foi temporariamente subordinada à luta contra a ameaça externa. Essa postura, embora controversa, ampliou sua influência política e abriu portas para um novo diálogo com setores conservadores antes hostis ao sufragismo. Durante a guerra, Emmeline também ampliou sua atuação em temas relacionados à proteção das mulheres e das crianças. Preocupada com os impactos sociais do conflito, envolveu-se em campanhas para melhorar as condições de vida dos soldados feridos, das viúvas e dos órfãos. Ela compreendia que o sofrimento da guerra não se limitava ao campo de batalha e que as mulheres estavam entre as mais afetadas pela ausência masculina e pela instabilidade econômica. A trégua política estabelecida com o governo durante a guerra não significou o fim da vigilância. Emmeline mantinha sua atenção voltada ao pós-guerra, preparando a WSPU para retomar sua agenda assim que o conflito cessasse. Ela sabia que o retorno à paz traria consigo uma reconfiguração do sistema político, e estava determinada a garantir que as mulheres não fossem deixadas de fora desse processo de reconstrução nacional. Ao final do conflito, os sacrifícios e contribuições das mulheres britânicas tornaram-se incontestáveis. A pausa estratégica promovida por Emmeline durante a guerra revelou-se uma aposta política bem calculada. O fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, marcou o início de uma nova era para o Reino Unido e para o movimento sufragista liderado por Emmeline Pankhurst. Após 4 anos de conflito, o país enfrentava a necessidade urgente de reconstrução social e política. Nesse novo cenário, a questão do voto feminino, anteriormente tratada como uma reivindicação marginal, passou a ocupar o centro do debate público, impulsionada pela contribuição decisiva das mulheres no esforço de guerra e pela reorganização do sistema político britânico. Foi nesse contexto que o Parlamento britânico aprovou, em fevereiro de 1918, a Representation of the People Act, legislação que transformou significativamente o sistema eleitoral do país. Pela primeira vez,
mulheres britânicas passaram a ter o direito de votar, embora de forma parcial. A nova lei concedeu o sufrágio a mulheres com mais de 30 anos que fossem proprietárias de imóveis, esposas de proprietários ou diplomadas em universidades. Homens, por outro lado, passaram a votar aos 21 anos, independentemente de propriedade. A limitação imposta à idade e à propriedade para o voto feminino revelou que, embora importante, a conquista de 1918 não significava ainda a plena igualdade política. Estima-se que apenas cerca de 40% das mulheres britânicas adultas foram contempladas pela nova legislação. Mesmo assim, o avanço representava uma vitória histórica, obtida após décadas de mobilização, sacrifício e enfrentamento. O reconhecimento legal do direito ao voto simbolizava o rompimento de uma barreira institucional fundamental. Emmeline Pankhurst, embora não tenha participado diretamente do processo legislativo que culminou na aprovação da lei, foi amplamente reconhecida como uma das figuras centrais na construção desse resultado. Sua atuação à frente da WSPU, sua capacidade de articulação política e seu protagonismo durante a guerra conferiram-lhe prestígio e autoridade para influenciar o discurso público em torno da reforma eleitoral. Ainda que o movimento tivesse se fragmentado em correntes diversas, seu papel como catalisadora da mudança era inegável. A reação de Emmeline à aprovação da Representation of the People Act foi de comemoração cautelosa. Ela sabia que o sufrágio parcial era uma vitória estratégica, mas não definitiva. Para ela, a exclusão de mulheres jovens e de classe trabalhadora ainda representava um obstáculo à democratização plena do sistema político britânico. No entanto, reconhecia o impacto simbólico da conquista e tratava-se do primeiro reconhecimento formal da cidadania política das mulheres no Reino Unido. A nova legislação também permitiu que mulheres pudessem concorrer a cargos no parlamento, uma medida revolucionária para a época. Pouco tempo após a aprovação da lei, a sufragista Constance Markievicz tornou-se a primeira mulher eleita para a Câmara dos Comuns, embora não tenha assumido seu assento por estar ligada ao movimento republicano irlandês. Mesmo assim, o precedente estava criado, e a presença feminina no espaço legislativo passaria a ser gradualmente normalizada. A conquista de 1918 teve efeitos além do campo político. Ela provocou uma transformação na autopercepção das mulheres britânicas e consolidou uma nova identidade feminina voltada para a ação cívica. Mulheres de diferentes origens sociais começaram a se organizar em torno de outras causas, como direitos trabalhistas, acesso à educação e igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. O voto, mesmo que parcial, abriu as portas para um novo ciclo de reivindicações e mobilizações. No cenário internacional, a vitória parcial do sufrágio feminino no Reino Unido teve um efeito multiplicador. Diversos países passaram a observar com atenção os desdobramentos da reforma britânica, especialmente aqueles que ainda mantinham sistemas eleitorais completamente masculinos. A experiência britânica, marcada por uma mistura de militância combativa, colaboração institucional e contexto de guerra, ofereceu lições importantes para movimentos feministas ao redor do mundo. Apesar das restrições impostas à nova lei, o sucesso de 1918 representou um importante momento de virada no discurso político nacional. O parlamento, historicamente hostil à inclusão feminina, foi forçado a adaptar-se a uma realidade transformada pela mobilização de massas e pela mudança nos papéis sociais. Emmeline Pankhurst foi fundamental nessa reconfiguração, pois simbolizava a resistência determinada de uma geração de mulheres que se recusou a aceitar a exclusão como destino. O ano de 1918 entrou para a história como o marco inicial da cidadania política das mulheres britânicas. Embora a luta estivesse longe de terminar, o reconhecimento legal do voto feminino sinalizava que a democracia britânica dava seus primeiros passos rumo à inclusão plena. Com a chegada da década de 1920, Emmeline Pankhurst passou a trilhar caminhos diferentes daqueles que haviam marcado sua trajetória militante nas décadas anteriores.
Se por um lado a conquista parcial do sufrágio feminino indicava o sucesso de uma causa pela qual lutar incansavelmente, por outro, a nova conjuntura política exigia dela reposicionamentos e adaptações. Seu envolvimento na vida pública não cessou com a reforma eleitoral, ao contrário, Emmeline buscou novas formas de inserção e influência no cenário político britânico. Uma das mudanças mais marcantes em sua trajetória foi sua aproximação com o Partido Conservador. Essa escolha surpreendeu muitos dos antigos aliados, especialmente aqueles vinculados ao pensamento progressista ou socialista, que viam o conservadorismo como um obstáculo histórico à emancipação feminina. No entanto, para Emmeline, essa aliança representava uma estratégia pragmática, era necessário garantir que as conquistas das mulheres fossem mantidas e ampliadas dentro do novo equilíbrio político que surgia no pós-guerra. Sua filiação ao Partido Conservador refletia, em parte, uma mudança em suas prioridades. Com o avanço da idade e os traumas acumulados pelas lutas passadas, Emmeline passou a demonstrar maior preocupação com a estabilidade institucional, a proteção da infância e a moralidade pública. Ela defendia que a inserção feminina na política deveria estar associada a um papel regenerador da vida pública, atribuindo à mulher a missão de purificar e disciplinar o funcionamento do Estado. Esse novo posicionamento ideológico não foi apenas uma adaptação ao contexto político conservador, mas também uma resposta aos avanços do movimento trabalhista e às ameaças que ela percebia no crescimento do bolchevismo e de ideias revolucionárias. A Revolução Russa de 1917 e seus desdobramentos despertaram em Emmeline um temor profundo de que a desordem e o radicalismo comprometessem os princípios de civilização e progresso pelos quais lutara durante toda a sua vida. Assim, ela passou a advogar por ordem e segurança como fundamentos da democracia. Em seus últimos anos, Emmeline também voltou sua atenção para a proteção das crianças. Ela se envolveu ativamente com campanhas em prol da assistência à infância e do bem-estar familiar, compreendendo que os direitos políticos só poderiam se consolidar com políticas sociais robustas. Seu trabalho junto a organizações voltadas à defesa das mães solteiras e à educação infantil demonstrava uma preocupação contínua com a equidade, ainda que agora sob um prisma mais voltado à moral e à estabilidade familiar. Mesmo com a saúde debilitada, Emmeline manteve-se ativa na vida pública até os últimos anos. Em 1926, ela foi oficialmente escolhida como candidata conservadora ao parlamento pela circunscrição de Whitechapel e St George's, em Londres. Essa decisão representava o ápice simbólico de sua inserção na política institucional. Décadas após ser criminalizada pelo Estado britânico, Emmeline se preparava para atuar dentro das estruturas formais de poder que por tanto tempo contestara. No entanto, sua candidatura não chegou a se concretizar plenamente. Em decorrência de sérios problemas de saúde, agravados por anos de prisão, greves de fome e desgaste físico, Emmeline foi forçada a se afastar da campanha e, pouco tempo depois, internou-se para cuidados médicos. Sua deterioração física contrastava com a força simbólica de sua trajetória, agora reconhecida mesmo por setores políticos que outrora haviam a combatido com violência e repressão. Durante esse período, os jornais britânicos passaram a retratar Emmeline não mais como uma agitadora, mas como uma das grandes figuras públicas do país. Havia um reconhecimento nacional de sua importância histórica, e o tom das reportagens variava entre respeito solene e admiração tardia. Esse novo tratamento da mídia indicava uma mudança profunda no imaginário coletivo. A mulher que fora presa inúmeras vezes agora era celebrada como uma pioneira da democracia britânica. Emmeline Pankhurst faleceu em 14 de junho de 1928, aos 69 anos, semanas antes da aprovação da nova reforma eleitoral que finalmente igualaria o direito de voto entre homens e mulheres. Sua morte provocou comoção e foi acompanhada por tributos públicos, incluindo um funeral com honras cívicas. Figuras políticas, ex-companheiras de militância e membros do governo prestaram homenagens à mulher que, durante décadas, desafiara a ordem estabelecida em nome da justiça e da igualdade.
A morte de Emmeline Pankhurst, em 1928, não marcou o fim de sua relevância no cenário político ou social do Reino Unido. Pelo contrário, ela deixou um legado que ressoaria não apenas em sua geração, mas em todas as lutas feministas que se seguiram. Sua vida, marcada pela resistência, pela capacidade de adaptação e pela busca incessante pela igualdade, tornou-se um símbolo de coragem e determinação, inspirando mulheres em todo o mundo a continuarem a luta por seus direitos. O impacto de Emmeline Pankhurst na luta feminista contemporânea é multifacetado e se manifesta em várias áreas. A mais visível dessas manifestações é a presença das mulheres na política. Emmeline não apenas abriu portas para que as mulheres britânicas conquistassem o direito de votar, mas também incentivou sua entrada na política partidária. O movimento sufragista, liderado por ela, foi crucial para que as mulheres não se limitassem apenas ao papel de eleitoras, mas também passassem a ocupar cargos legislativos e executivos. Suas ideias sobre o envolvimento feminino na política inspiraram gerações de mulheres a buscar espaços de poder e, ao longo do tempo, essas mulheres conquistaram lugares no parlamento, nas prefeituras e, eventualmente, nas mais altas esferas do governo. A luta pela igualdade de gênero, porém, não se limitou às questões eleitorais. A militância de Emmeline foi além da conquista do voto e também influenciou a forma como o movimento feminista contemporâneo encara as questões de direitos civis e humanos. Sua ação direta, o uso de protestos, greves de fome e atos de desobediência civil, tornou-se uma estratégia adotada por outras organizações feministas ao redor do mundo. A ideia de que a mudança só seria possível por meio de pressões externas e visibilidade pública, de desafiar as normas estabelecidas, tornou-se um alicerce para muitas campanhas e movimentos em prol dos direitos das mulheres. Embora a WSPU, sob sua liderança, fosse uma organização voltada principalmente para as mulheres de classe média, o exemplo de Emmeline inspirou outras correntes feministas a abrangerem todas as camadas sociais. A luta pela igualdade de gênero, antes centrada na classe média, começou a se expandir para incluir as mulheres trabalhadoras e negras, as mulheres com deficiência e as imigrantes. Emmeline foi uma defensora da inclusão, mesmo que não tenha chegado a ver, em vida, as condições para essa universalização da luta feminista. O seu legado também está presente na forma como o movimento feminista contemporâneo compreende a interseção entre diferentes formas de opressão. A noção de que a luta pela igualdade de gênero deve ser vista como parte de uma luta mais ampla por justiça social e econômica tornou-se um pilar do feminismo moderno. Emmeline Pankhurst, mesmo que, em parte, tenha se distanciado das lutas sociais em favor de uma agenda mais liberal, ajudou a lançar as bases para uma concepção mais inclusiva e global do feminismo. Além disso, Emmeline tornou-se uma referência importante para o movimento feminista global. Sua abordagem combativa e direta foi amplamente adotada por feministas ao redor do mundo, principalmente nas décadas seguintes à sua morte, quando as mulheres de diferentes países começaram a exigir igualdade em esferas políticas, econômicas e sociais. A capacidade de mobilizar grandes massas e a disposição de enfrentar o sistema político para obter direitos civis foram aspectos de sua estratégia que continuaram a inspirar movimentos como a luta pelo direito ao voto das mulheres na França, nos Estados Unidos e em muitos outros países. Em países como o Brasil, a luta feminista também se fortaleceu com a inspiração nas práticas de Emmeline, com mulheres começando a exigir o direito ao voto e à participação política, o que culminaria na conquista do sufrágio feminino em 1932. As sufragistas brasileiras, embora com contextos e desafios distintos, encontraram nas ações de Pankhurst um modelo de resistência. O exemplo de sua liderança instigou feministas em diversas partes do mundo a adotar formas de mobilização mais audaciosas e desafiadoras. A educação também foi uma das áreas profundamente afetadas pelo legado de Emmeline Pankhurst.
O movimento que ela liderou ajudou a destacar a importância de educar as mulheres não apenas para exercerem funções domésticas, mas também para ocuparem postos de liderança, influenciar decisões políticas e participar ativamente da sociedade. O aumento do número de mulheres ingressando nas universidades, em profissões antes dominadas por homens e na política, deve muito às fundações colocadas por figuras como Emmeline, que viram na educação um dos pilares essenciais para a emancipação feminina. Com a crescente presença de mulheres em cargos de decisão e a luta contínua pela igualdade salarial e pelo fim da violência de gênero, o feminismo contemporâneo deve reconhecer as bases sólidas que foram construídas pelas pioneiras como Emmeline. Seu compromisso com o ativismo, sua habilidade de transformar dor em ação política e sua visão de uma sociedade igualitária continuam a guiar muitas das questões que ainda estão na agenda feminista de hoje. Emmeline Pankhurst também continua sendo uma figura central no estudo acadêmico da história das mulheres. Sua biografia e suas contribuições para a história do sufrágio feminino são temas recorrentes em cursos, livros e debates acadêmicos. Ela é, hoje, uma das maiores figuras femininas do século XX, e seu nome é sinônimo de luta, perseverança e transformação social. O legado de Emmeline Pankhurst transcende seu próprio tempo. Sua capacidade de desafiar as normas e sua visão de uma sociedade mais justa e igualitária continuam a ser fontes de inspiração para o movimento feminista contemporâneo, que ainda luta por igualdade de gênero em diversas partes do mundo. Emmeline não apenas conquistou o voto feminino, mas também mostrou que a mudança social é possível quando mulheres se unem e lutam por seus direitos. O movimento que ela ajudou a criar permanece vivo, e sua história continua a iluminar o caminho para um futuro de igualdade e liberdade.